nação de Israel foi a idolatria. A idolatria, culto a outros deuses. Israel caiu no pecado de idolatria, o pecado de apostasia. O que é apostasia? Se apartou dos estatutos de Deus, se esfriou totalmente da fé, se desviou da verdade de Deus e começou a adorar a outros deuses, a seguir costumes pagãos das outras nações, começaram a praticar diversos tipos de pecado, ao ponto dos próprios pais pegar os seus filhos e oferecer a um Deus chamado Moloque. Eles sacrificaram os seus próprios filhos, mataram os seus filhos, era como um sacrifício. É como se a mãe pegasse aqui hoje o seu filho e matasse ele e oferecesse a Moloque. Israel começou a praticar diversos tipos de pecado. Israel começou a praticar pecados que aborrecia a Deus, pecados terríveis. Começaram a praticar culto a outros deuses. Israel então rompeu o pacto que tinha com Deus, rompeu a aliança que tinha com Deus. E quando Israel rompe esta aliança, quando Israel quebra este pacto por causa do pecado, porque Deus não tem comunhão com o pecado, Deus não se agrada do pecado. Por isso, meu irmão, que o profeta Isaías, capítulo 59, escreveu dizendo: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem seus ouvidos agravados para que não possa ouvir, mas os vossos pecados faz separação entre vós e o vosso Deus. Então, por causa do pecado de prostituição, por causa do pecado de idolatria, por causa dos pecados que Israel cometia, Deus agora, ele vai permitir que um rei chamado Nabucodonosor invadisse Jerusalém, destruísse toda a cidade. Nabucodonosor veio com seu exército, destruiu Jerusalém, tacou fogo em tudo, saqueou toda a riqueza, o tesouro que havia em Israel e levou cativo. O que é cativo é tirar o seu direito de ir e vir, é tirar o seu direito de liberdade, de expressão, o seu direito de escolha. Agora Israel, por causa do pecado, vai sofrer uma das maiores consequências que Israel já sofreu. Foi o cativeiro, foi levado cativo, e muitos jovens também foi levado cativo. Tudo de ruim que acontecia com Israel era simplesmente por causa do pecado, porque todo pecado gera consequência. A Bíblia diz, Romanos 6, versículo 23, o salário do pecado é a morte. Todo pecado, independente, aleluia, do pecado que a pessoa cometer. Tem pessoas que acham que às vezes apenas uma mentirinha não vai gerar uma consequência. Vai, e são as pequenas coisas que geram grandes consequências. São as pequenas coisas que geram grandes consequências. São as pequenas coisas que geram grandes. Todo pecado, ele gera uma consequência. Então, por causa da desobediência, por causa da rebeldia do povo, Deus permitiu Israel ser levado cativeiro. E a Bíblia diz assim, meus irmãos, o meu povo foi levado cativo, porque ele faltou conhecimento. Por falta de conhecimento, Israel foi levado cativo. O que é falta de conhecimento? É falta de conhecer a verdade, porque é a verdade que liberta o ser humano. E por falta de conhecer a verdade, muitos têm cometido diversos pecados, têm sido levados cativo a esse sistema do mundo corrompido. Muitas igrejas têm se corrompido, têm perdido jovens para o mundo por causa do conhecimento da verdade. E a Bíblia diz, João 8,32, conhecereis a verdade e ela vos libertará. O mundo é muito perigoso, jovens, o mundo é perigoso. Por isso
isso que é importante você, aleluia, dedicar a sua vida ao conhecimento da verdade, para você não ser enganado por este mundo de ilusão, para você não ser enganado por esse sistema mundano que tem corrompido muitas igrejas, e muitos jovens têm perdido a salvação, têm se desviado do evangelho, tudo por causa desse sistema mundano, mentiroso, que tem invadido muitas igrejas. Por isso Israel foi levado cativo, porque lhe faltou conhecimento, e o que liberta é a verdade, e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Então, agora o povo é levado cativo, agora o povo está nas mãos de um rei mau, agora o povo está escravo, aprisionado, perdeu toda a sua liberdade, começou a sofrer, muitos morreram, muitos sofreram nas mãos dos inimigos, por causa do pecado, por causa das suas escolhas. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Muitas das vezes pensamos que as nossas escolhas podem até ser boas para nós, porém nós temos que ver se nossas escolhas estão de acordo com a vontade de Deus. Quando as suas escolhas não estão de acordo com a vontade de Deus, pode ter certeza que você vai sofrer consequências. Pode ter certeza que quando as suas escolhas não estão de acordo com a vontade de Deus, com os ensinamentos bíblicos, você vai sofrer consequências. Você vai sofrer consequências terríveis, porque tudo que não está dentro da vontade de Deus, quem se aproveita é o diabo. Quando nossa vida não está de acordo com a vontade de Deus, quem se aproveita é o diabo. Porque tudo que não está de acordo com a vontade de Deus, louvado seja Deus, vai gerar na nossa vida consequências grandes, consequências que pode até mesmo, louvado seja Deus, nos afastar de tal maneira de nós perder toda a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Tiago 4,7 diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistiu o diabo, e ele fugirá de vós. Então, quem foi Daniel? Quem foi quem? Daniel. Daniel foi um profeta, sim ou não? Sim. Daniel era um judeu, sim ou não? Quem era esse jovem? Quem era esse jovem? Judeu. Mas o que? Daniel era da linhagem real. Ele é da onde? Da linhagem real. Sua descendência era rei. Ele era nobre. Daniel era um jovem possuído de conhecimento, de sabedoria. Tinha cultura. Ele tinha, louvado seja Deus, sabedoria. Era um jovem dedicado. Porém, Daniel era um jovem fiel a Deus. Era um cristão. Era obediente a Deus. Daniel tinha muitas virtudes. Daniel, então, ele vai se destacar pelas suas qualidades, pelas suas virtudes, porque os jovens têm virtudes, os jovens têm qualidades fantásticas, e o diabo, ele quer destruir a juventude da igreja. Por que o diabo quer destruir a juventude da igreja? Por causa dessas qualidades. Porque os jovens são os futuros missionários, são os futuros pastores da igreja, os jovens são os futuros líderes da igreja, aleluia. Por isso que o inimigo tenta de todas as maneiras destruir a juventude na igreja, porque vocês têm qualidade. O salmista disse: como flecha na mão do valente, assim são os jovens nas minhas mãos. Glória a Deus. Salmo 119, versículo 9.
Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a sua palavra. Então Daniel era um jovem, louvado seja Deus, perfeito. O rei chama agora um chefe dos seus eunucos e diz assim para ele: ó, separa para mim jovens perfeitos, que não tenham nenhum tipo de doença, que sejam bonitos. Tem jovens bonitos aqui? Se não tiver nenhum, olhe para mim. Amém. Então o rei manda separar jovens que tivessem sabedoria, que tivessem inteligência, que tivessem um bom perfil, e mandou separar. A primeira estratégia do diabo para destruir os jovens de Judá foi essa. Qual foi a intenção do diabo? Mudar a identidade de Daniel, Misael, Azarias. A primeira intenção do diabo foi mudar a identidade deles. Sabe o que aconteceu? O rei agora manda separar jovens. O chefe dos eunucos chega diante do rei e diz assim: separei quatro jovens. 4 jovens eu separei. Quantos jovens? 4. Quantos jovens? 4. Vem em Daniel capítulo 1, versículo 6. Quem está com a Bíblia aí? Olha o nome deles. Entre eles se achavam, dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Quem eram esses 4 jovens? Eram judeus, temente a Deus, amava a Deus, e eles eram jovens. Eles eram o quê? Jovens. Eu vou falar de novo. Eles eram jovens. Eram judeus. E o que eles eram mais? Temente a Deus. Eles amavam a Deus. Eles serviam a Deus. Vamos lá? E aí a primeira coisa agora que Satanás vai fazer é mudar a identidade deles. É mudar o nome deles. Porque o nome de Daniel em hebraico significa Deus é meu juiz. O nome de Daniel em hebraico significa Deus é o meu juiz. Os nomes na Bíblia eram dados nos tempos antigos conforme a característica, a qualidade, ou o momento em que aquela criança nascia, ou o momento em que Deus presenteava uma criança. Então o povo hebreu costumava colocar o nome dos seus filhos, algo exaltando a Deus. Quando Daniel nasce, os seus pais vão exaltar a Deus pela vida daquela criança. Então eles vão chamar: o Senhor é o meu juiz. Então o seu nome será Daniel. Ananias, o seu nome significa Jeová é benigno. Jeová é benigno. Misael, o seu nome significa em hebraico: quem é como Deus. Os pais de Misael, quando ele nasceu, olharam para o céu e disseram: quem é como Deus? Por isso o seu nome chamou Misael. Azarias significa Jeová é o meu socorro. Jeová é o meu socorro. Então aqui está os nomes verdadeiros dos judeus. Aqui está os nomes verdadeiros, aleluia, desses 4 jovens: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eram nomes que exaltavam a Deus. Eram nomes que exaltavam a Deus. Então o diabo, ele odiava esses 4 jovens, porque os nomes deles exaltava a Deus. Então o primeiro plano do diabo é mudar a identidade dos jovens. Sabe o que o rei mandou fazer? Muda o nome deles.
O nome de Daniel, o rei mandou colocar Beltesazar. Belt o quê? O que significa o nome de Beltesazar? Na língua babilônica, significa príncipe de Bel. Quem é Bel? Um deus babilônico. Eles agora vão mudar a identidade dos jovens. E os jovens cristãos têm que tomar muito cuidado, que é a estratégia do diabo mudar o seu perfil, mudar a sua identidade. Escute, Beltesazar, agora vão chamar Daniel de quê? De príncipe de Bel. O nome Ananias, eles mudaram, colocaram o nome de Ananias de Sadraque, que significa iluminado pelo sol, porque eles adoravam o Deus Sol. Eles agora vão mudar o nome de Misael, eles vão chamar Mesaque, que significa quem é como a deusa Saque. Nomes exaltando os deuses Babi. O nome de Azarias, eles vão chamar de Abidnego, que significa quem é como servo fiel do Deus Fogo. Percebeu que a estratégia do diabo de escolher esses jovens crentes foi mudar a sua identidade? Foi mudar os seus nomes? Foi exaltar os seus deuses babilônicos? O que é a Babilônia? É um sistema mundano. O que simboliza a Babilônia? O sistema corrompido. O que corrompe os jovens na igreja hoje é o sistema mundano. É o sistema o quê? Mundano. O que atrai os jovens hoje é o mundo. Pastor, por que está falando isso? Porque na minha idade, 15 anos, 16 anos, 17 anos, até os meus 18 anos, foi a pior fase da minha vida. O mundo me iludia. Eu procurava a minha felicidade no mundo, os prazeres. O que atrai o jovem hoje é o mundo. Essa igreja era para estar cheia de jovens. Não está por quê? Porque muitos jovens estão sendo atraídos pelo mundo. Estão se perdendo. Estão perdendo seus valores. Há muitos jovens que hoje já não esperam mais o casamento. Estão tendo relação sexual antes do casamento. Estão no mundo. Parece que o mundo agrada, alegra mais ele do que estar dentro da igreja louvando a Deus. Esse é o perigo que os jovens cristãos estão correndo. Tome cuidado com o mundo. O mundo é perigoso. O mundo tem um príncipe chamado Satanás. E tudo que ele puder fazer para te atrair, para te afastar da comunhão, ele vai fazer. Então agora, a estratégia do rei Nabucodonosor era tirar o perfil, a identidade de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E agora, agora Daniel já não podia mais ser chamado Deus é meu juiz. Agora Ananias já não podia mais ser chamado Jeová é maravilhoso, é benigno. Agora Misael já não podia ser chamado quem é como Deus. Agora Azarias já não podia mais ser chamado Deus é o meu socorro. Porque mudaram o seu nome. Outra coisa que o diabo vai fazer, vai tentar fazer. A Bíblia diz que o rei agora ele vai fazer o quê? Vem cá, dá o melhor para os jovens. Eu quero que vocês dêem a minha comida para eles. Eu quero que vocês
dê o melhor para esses 4. O melhor de Deus para a nossa vida não está no mundo, jovem. O mundo não tem nada para te oferecer. Repetindo, o mundo não tem nada para te oferecer de bom ou de melhor. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Dê tudo para eles. Dê a minha comida para eles. Dê o meu manjar para eles. Ofereça o melhor. Agora vem o chefe do eunuco, enviado pelo rei, trazendo um manjar, trazendo um banquete. Não pensa você que o diabo, ele é burro. O diabo, ele vai te dar aquilo que você gosta. Se você gosta de bolo de chocolate, ele não vai te dar bolo de laranja. Ele é astuto. Então ele vai lá, o rei manda, traz o melhor. Quando o chefe dos eunucos chega com os manjar, chega com a comida do rei, Daniel rejeitou. Ele recusou comer. Sabe por quê? A comida da Babilônia, antes de ser comida, era oferecido primeiro aos deuses babilônicos. Era oferecido primeiro aos deuses babilônicos. Era sacrificado, oferecido. A comida do rei era oferecido primeiro aos seus deuses. Daniel sabendo disso, sendo Daniel temente a Deus, sendo Daniel um homem que amava a Deus, sendo Daniel um homem que obedecia a palavra de Deus, ele agora vai recusar. Ele vai recusar aquela proposta. Ele vai recusar aquilo que o mundo estava oferecendo para ele. Porque Daniel sabia, se ele comesse aquela comida que foi oferecida na verdade aos demônios, ele ia se contaminar e se afastar de Deus. Aquela comida foi oferecida aos demônios. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios, por favor. Se alguém estiver gostando da pregação, quero ouvir um glória a Deus. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10. Deus seja louvado. Versículo 19, 20 e 21. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 19, 20 e 21. Vamos lá? Um jovem vai ler o 19, um outro jovem vai ler o 20 e um outro jovem vai ler o 21. Vamos lá então, jovens. O primeiro jovem lê 19. Pode ler em voz alta. Portanto, o que estou querendo dizer, será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? 20, um outro jovem. Não, digo que as coisas que eles sacrificaram são sacrificadas a demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês estejam em comunhão com os demônios. Uma outra pessoa, 21, para terminar. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Por isso que Daniel não quis comer o manjar. Porque aquilo era oferecido aos ídolos. E tudo que era oferecido aos ídolos era oferecido aos demônios. E Daniel sabia que se ele comesse aquilo, ele ia se contaminar. Irmão, os demônios estão oferecendo muitas coisas para os jovens se contaminarem. Os demônios oferecem muitas coisas hoje. O diabo, quando Jesus foi tentado, o diabo ofereceu coisa ruim para Jesus? Não. Oi? Não.
Ele levou Jesus lá no alto e mostrou toda a riqueza da e disse assim, ó, tudo que você quiser aqui, ó, eu vou te dar, se você prostrar e me adorar. Os demônios vão te oferecer coisas que aparentemente são boas, mas tudo que o diabo vai te oferecer é aquilo que vai saciar sua carne, é aquilo que vai alimentar os prazeres carnais, prazeres que dá e passa, prazeres que não vai te trazer paz nem felicidade. O intuito do diabo é oferecer os manjares deste mundo para tentar desviar o seu foco, para tentar te afastar do caminho da verdade, para tentar te levar para a prostituição. Quer ver? Observa que a maioria de jovens que usam droga são idosos. Das pessoas que usam droga hoje são idosos? Não. São crianças? Quem são? Jovens. A maioria de jovens que bebem, baladas, amizades, amigos, e muitas das vezes o diabo vai usar amizades para corromper o seu bom costume, para tentar te levar para o mundo, para tentar te corromper, para tentar te levar para as drogas, para a prostituição. Então observa, a maioria das coisas que acontecem na sociedade são jovens roubando, se prostituindo, se drogando, mentindo, não tem um bom relacionamento com os pais, são brigados com os pais, não tem um bom relacionamento. Hoje observa, a maioria de homossexualidade da parte feminina são lésbicas. Começa a observar para você ver o que mais tem hoje: jovens lésbicas. Você não percebeu isso ainda na rua quando você anda? Jovens homossexuais. E o pior, até dentro da igreja tem. Por quê? São jovens que estão virando lésbica, que estão bebendo, que estão virando homossexuais, que estão se drogando, que estão se entregando aos seus desejos sensuais, a vaidade, os desejos carnais, porque o alvo do diabo é os jovens. Porque o diabo sabe que os jovens são fortes, como diz o apóstolo João. Abra sua Bíblia, a primeira epístola de João. Abra sua Bíblia, a primeira epístola de João. Fica lá perto do Apocalipse. Vamos lá. Perto de Apocalipse, primeira epístola de João, capítulo 2. Então olha aqui, o diabo está investindo pesado contra a juventude. Pesado. E como nós já estamos vivendo os últimos tempos, o diabo então ele está usando toda a sua força para desviar a mocidade, os jovens da igreja, ou deixar os jovens dentro da igreja vivendo também de qualquer maneira, porque não adianta o jovem estar dentro da igreja vivendo como o mundo. Não adianta estar aqui, mas vivendo como o mundo. Não adianta estar aqui e comendo os manjares do rei Nabucodonosor. Não adianta o jovem estar cantando, estar tocando, estar com a Bíblia, mas está comendo o manjar do rei. Está sendo contaminado pelo sistema corrompido mundano. E o diabo está investindo pesado, está destruindo a juventude, está destruindo os talentos da igreja. Talentos. Eu não vim aqui te enganar, jovem. Eu não vim aqui te enganar. Eu fiquei preocupado, o que eu vou pregar para os jovens hoje? E eu pedindo a Deus,
E Deus me mostrou como que o diabo está trabalhando no meio da mocidade, no meio dos jovens.